Não, o mural lá do Classroom. Eu não uso o Classroom, então. Então vamos lá. A gente marcou de comentar o capítulo 14 hoje, Paradoxo da Afirmação da Negação. A gente começou a conversar sobre ele no encontro passado. A gente foi mais ou menos até a página 385. Um pouco mais na frente. E eu tinha aproveitado a oportunidade dessa nova discussão sobre a negatividade, sobre o negativo, o negativismo. Ela faz algumas diferenciações entre esses termos, para falar um pouco sobre o ceticismo e como o ceticismo entra nessa discussão toda, né? E a gente teve tempo de conversar mais longamente sobre a crença, né? Sobre a especificidade da crença, e o tipo de relação que o melancólico tem com a crença, né? Nós vimos, né, que a crença ela pode ser de vários matizes diferentes, né, com várias intensidades diferentes, vários graus de consistência diferentes, né? Crença um pouco crime panetone, para usar a discussão que nós estávamos tendo, né? Tem crença com passe, crença sem passe. E uma crença costuma ser menos problemática, né? Não é necessário que seja assim, mas é comum que seja assim. Que mais a crença seja menos problemática, com mais ela se relaciona com a experiência, com a vida comum, com os hábitos, com coisas que nós verificamos, observamos, né? Podemos nos acostumar na lida com elas. Mas isso não quer dizer que as crenças que têm impacto maior sobre a nossa vida, que elas sejam assim, né? Ou seja, tem crenças com um grau de inconsistência gigantesco que impactam a nossa vida de maneira forte, né? E é difícil nós nos desviarmos delas. E disse a vocês que, pensando o melancólico, o tipo melancólico, a melancolia, dentro desse universo de crenças, de que o melancólico tem uma adesão um pouco mais tênue à crença do que outros tipos, né, do que outras formas de organização subjetiva. E uma das razões pelas quais isso se dá derivam dessas características gerais que a Lambota sintetiza em três, né? A inibição, a imagem especular frágil, fugidia, e o negativismo. Ou seja, a falta de ânimo do melancólico faz com que ele se invista de maneira pouco ativa, né, nos assuntos mundanos, né, nos assuntos da cidade. A imagem especular faz com que ele sinta o que é do outro de uma forma mais intensa do que a funcionalidade demanda, né? Ou de uma forma mais intensa do que a prudência relacionada a uma certa funcionalidade demanda. E nesse sentido, é difícil ter uma crença, né? É difícil manter uma crença, uma vez que se sente com muita intensidade o impacto negativo da crença sobre outras pessoas. E no que diz respeito à negatividade, o ponto de que o melancólico sente que não vale a pena se investir numa crença, porque as crenças são ruins, porque elas trazem consigo componentes negativos, e esses componentes negativos não valem a pena, né?
ao mesmo tempo em que o melancólico se percebe como tendo crenças ruins, né? Ele percebe o mundo como tendo crenças ainda piores do que as dele, e nesse sentido, não vale a pena o esforço de melhoramento dentro dessa posição apática com relação às crenças do mundo ou com relação às suas próprias crenças. Né? Nesse sentido, o que é mais ativo, né, dentro dessa melancolia apática é justamente a apatia, né, a incapacidade de aderir de uma forma pragmática a determinadas crenças. E aí nós vimos também, no encontro passado, que dentro desse cenário geral das crenças, a crença política ela encontra uma posição especial. Porque, não que elas sejam mais importantes, mas elas são mais graves, porque elas vinculam comportamentos, né? Elas produzem restrições, elas conferem a estabilidade que certas dinâmicas um pouco mais complicadas da vida em comum demandam, né? Então, nesse sentido, se o melancólico tem dificuldade com crença de maneira geral, a crença política é especialmente problemática ao melancólico, é especialmente problemática à estrutura melancólica. E aí, justamente porque a crença política demanda uma espécie de insensibilidade à dor do outro, né? Ela demanda um certo tipo de insensibilidade à dor do outro, que é justamente o âmbito no qual o melancólico afunda, né? Ele sente a dor do outro de maneira intensa demais, logo, o tipo de investimento, o tipo de insensibilidade que a crença política demanda, ele sente como profundamente negativo, né? Quando eu passei para vocês alguns textos sobre o Hume, para que vocês dessem uma olhada, o primeiro foi a conclusão do primeiro sobre a crise melancólica do Hume, né? E ele não fala de uma crise melancólica política, mas eu acho que se pode lê-la enquanto uma crise melancólica política, porque ele vai em muitas filosofias diferentes, chega ao ceticismo, né? E pelo ceticismo ele percebe que nenhuma filosofia explica, né, o mundo de maneira satisfatória, é levado a um desespero, né? Ao invés de suspender os juízos, ele é levado a um desespero, né? Pela tentativa de explicar o mundo e não conseguir, e ao mesmo tempo perceber que as alternativas que há para explicar o mundo são alternativas que se equivalem, né? E que se nós lermos do ponto de vista político, nós chegaremos à conclusão de que existem muitas narrativas diferentes acerca do que o mundo político deve ser, ou que o mundo político é, e elas, mesmo que nem todas se equivalham, elas sejam muito parecidas, e seja difícil de maneira peremptória decidir por uma em detrimento da outra, né? Ou seja, as filosofias políticas elas são igualmente ruins, né? O que leva a uma melancolia forte para o Hume, leva a uma crise, né? E aí ele resolve essa crise de um jeito engraçado, jogando os livros na lareira e indo para a rua jogar gamão e beber vinho com os amigos, né? O que é um gesto cético dentro desse livro, que é o mais importante livro do Hume, né? Que é diante das filosofias. Não estou recomendando vocês fazerem isso agora, mas podem fazer isso depois. Eu acho que o que ele diz sobre as filosofias cabe bem para as ciências sociais. Diante das teorias, diante das investigações, diante da impossibilidade de encontrar uma narrativa consistente sobre o mundo, e diante do fato das narrativas tentarem se impor, né, sobre a realidade de uma maneira bastante equivalente, né,
É natural, acho que poderia ler o Hume nessa direção, é natural se sentir melancólico e é natural que essa melancolia leve a um desespero, né, uma crise de desespero. E a maneira que ele encontra, que parece ser uma maneira recomendável de lidar com esse desespero, é deixar os livros de lado. Acho que não precisa jogar na fogueira, né, porque os livros são muito caros, mas deixar os livros de lado e ir para a vida, né, ir para a vida comum, percebe? Ir para o mundo dos hábitos, ir para encontrar os amigos, ir para conversar com as pessoas, né, estabelecer uma vida comum. A vida comum significando para ele uma antítese, né, à melancolia contínua. Tendo dito isso, o Arthur já foi buscar a garrafa de vinho e o tabuleiro de gamão. Mas tendo dito isso, né, de que os hábitos são melhores do que a apatia, do que a melancolia profunda, né? O Rio não quer dizer que os hábitos não sejam melancólicos em alguma proporção, tá? Porque, evidentemente, que o mundo dos hábitos é também o mundo dos outros, né? E o mundo dos outros, como diria o bom e velho Sartre, é o mundo do inferno, o mundo das frustrações, né? O mundo em que nós estamos constantemente desamparados, né? Então, esse mundo dos hábitos, ele é um mundo em que existe uma comunalidade entre as pessoas, né? Você consegue fazer coisas com elas, consegue conversar com elas, interagir com elas, mas isso não quer dizer que os preconceitos delas não reapareçam, né? Que as ideias delas não reapareçam, e que, ao mesmo tempo, aquilo que se espera delas não seja frustrado, porque é frustrado, né? Então, esse mundo dos hábitos, o mundo da comunalidade, do comum, né? Que é também o mundo do pensamento em conjunto, né? Como aquilo que a gente está fazendo aqui agora, ele traz consigo uma certa implicação melancólica, mas a grande questão é que essa implicação melancólica ela consegue corrigir, em alguma medida, a apatia que seria ocasionada quando nós vivenciássemos a busca por explicações, a busca por filosofias, a busca por ciência, de maneira isolada, né? De maneira a tentarmos nos convencer de que alguma coisa é mais verdadeira do que a outra e não conseguirmos, né? E se conseguirmos, nos surpreendermos por termos conseguido. E aí nos percebermos mais dogmáticos do que gostaríamos de admitir que podemos ser, né? Então, esse mundo dos hábitos, que o Hume recomenda, e que pode aparecer aqui na nossa leitura do texto da Lambota como uma das terapias, né, com relação à melancolia, o Hume descreve esse mundo como um mundo de uma doce melancolia, tá? Ou seja, nesse mundo dos hábitos, ele adere às crenças, adere à crença política, mas não adere a essas crenças com entusiasmo, percebe? Ele adere às crenças políticas no sentido de que é preciso vivê-las e em vivendo-as, elas implicam sofrimento para as outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, é o caso de estabelecer uma autovigília, né, um processo de autoconhecimento, para que essa restrição não seja intensa demais, e, ao mesmo tempo, vivenciar que essa restrição, que esse sofrimento que as crenças políticas causam para os outros, não deve ser vivenciado de uma forma entusiasmada, de uma forma intensa, né? Percebem? Existe uma escala que o Hume descreve nessa conclusão do livro do Tratado, e que eu acho que serve de contraste, né, para a gente ler esse texto da Lambota e o capítulo 14, no qual nós estamos, que um certo uso produtivo da melancolia, e dentro do qual nós podemos extrair, cujos limites, né, podem ser extraídos a partir de uma certa perspectiva melancólica, como nós temos exercitado, de que existe um certo uso produtivo da melancolia,
em que existe a vivência da vida social, da vida política, mas uma vivência com alguma hesitação. Não uma hesitação completa, não uma hesitação apática, mas alguma hesitação. Essa alguma hesitação demanda componentes que estão na melancolia, mas vivenciados de uma forma um pouco mais doce, né? Para usar o exemplo venezuelano, né? uma melancolia um pouco mais doce. E aí, o que é essa melancolia um pouco mais doce? Né? Para o Hume, essa melancolia um pouco mais doce, ela se diferencia do que ele chama de uma extrema sensibilidade das paixões. Você pode dizer que a melancolia, no sentido apático, ela é marcada por uma extrema sensibilidade das paixões. E o modo pelo qual essa extrema sensibilidade das paixões ela pode ser dosada, né, para ele concerne ao exercício de um certo gosto, né? É o que ele comenta no ensaio sobre o padrão do gosto, por exemplo. Ou seja, existem certas atividades que nós fazemos em conjunto, como atividade de pensamento, como atividade o comércio, atividades esportivas, né? Coisas que nós fazemos, dinâmicas artísticas, né? Que nós fazemos em conjunto, em que nós vivenciamos objetos diferentes do que a gente, né? Ou situações que são diferentes da gente. E ao experimentarmos essas situações, muitas vezes, começamos a perceber diferenças internas dentro delas. Né? É claro que isso pode se tornar caricato, né? Como um dos exemplos que ele dá, que é o sujeito que identifica no barril de vinho o gosto da chave que teria sido esquecida ali dentro, ou o couro na qual a chave se prendia, né? Sem saber que a chave e o couro estavam ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, concerne também a busca de alguma instabilidade, alguma estabilidade, não íntima, mas alguma estabilidade dentro de um conjunto de experiências que são estáveis. Né? E, no fim das contas, é isso que o gosto, na habitualidade, traz. Não vai se encontrar, a partir do gosto, a verdade, no sentido final, mas consegue encontrar... A Lana está reclamando de você, Arthur. Não se encontra o final, não se encontra a verdade, né? Mas se encontra algo que as outras pessoas podem convergir, né? Percebe? Essa doce melancolia, ela é produzida, né? Ela é mantida, ela atenua a melancolia no seu sentido mais extremos, por a busca de algo que seja bom, né? Algo que tenha qualidade, percebe? Algo que seja uma experiência aprofundada, alguma coisa que demande tempo, demande investimento, e que, por mais que não se possa, com relação a ela, dizer que ela é verdadeira ou ela é intrinsecamente diferente de outra, se pode se julgar que ela é boa, ou que ela é melhor do que algo muito vulgar, muito ruim. Né? No que diz respeito a essa vivência de uma melancolia doce, no que diz respeito à vida política, parece que essa melancolia doce, né, da habitualidade, ela leva o Hume, né, a pensar que é possível vivenciar esse âmbito das restrições, esse âmbito das limitações, do sofrimento, de uma forma a perceber as diferenças entre as formas de intensidade, as formas de restrição, e no âmbito público, no âmbito comum, não sabemos exatamente qual é a diferença intrínseca deles, mas sermos capazes de apontar o que é pior do que o quê. Né?
Então, parece que o Hume pensa numa racionalidade política que, de certa maneira, flerta com a melancolia extrema, né? A melancolia apática, a crise do desespero, mas busca atenuar essa crise, né? Esse desespero, esse excesso, pela vida comum, porque a vida comum é o espaço no qual se pode exercer um certo gosto. E esse gosto concerne a vivenciar de maneira própria algo que é do outro. Não vivenciar o que é o outro como próprio, né? Porque é isso que caracteriza a melancolia no que diz respeito à imagem especular. Vivenciar com uma intensidade exagerada o que é do outro como próprio, né? O gosto não faz isso. O gosto vivencia como próprio algo do outro. Porque o que faz com que o gosto se estabeleça, o gosto se desenvolva, é justamente provar alguma coisa. A gente pode usar uma metáfora gastronômica, né, para usar novamente uvas passas e açúcar no feijão, que é vivenciar de maneira própria algo que o outro, se tiver disposição, vai sentir parecido, percebe? Então, sei lá, o tal do exemplo do açúcar no feijão. Se eu tiver minimamente disposto a provar o açúcar no feijão, talvez eu perceba que esse é um gosto ao qual eu posso vir a gostar, eu posso achar bom. E, ao mesmo tempo, a pessoa que me faz provar o açúcar no feijão tem que estar disposta a perceber coisas que eu vou mostrar para ela acerca dos sabores que eu sei que são sabores depurados, percebe? Sabores sobre os quais nós não conseguimos nos aprofundar. E se nós nos dedicarmos de maneira comum, mas com certo investimento, a provar feijões, ao mesmo tempo que nós vamos ter problema de peso, né, nós vamos começar a perceber quais são os sabores nos quais nós conseguimos nos aprofundar, percebe? Perceber diferenças mais detalhadas, mais minuciosas, e quais os que não, né? Ou seja, seremos capazes de perceber aquela experiência de uma forma como não percebíamos antes, com um grau de detalhe como não percebíamos antes. E se isso parece ser válido num número grande de espectro de experiências, no que diz respeito à experiência política, isso traz uma consequência maior. Porque quanto mais nós percebemos os detalhes da experiência política, mais sensível nós vamos ficando com relação à troca que a política faz entre sofrimento e estabilidade. Ou seja, começamos a perceber de maneira mais detalhada se vale a pena certos tipos de sofrimento para certos tipos de estabilidade. Ou se vale a pena não sofrermos alguma coisa a partir da desordem que não sofrer causa, percebem? Isso se deve a experimentar de maneira conjunta, né, no mundo dos hábitos, no mundo da vida comum, essas crenças em conjunto, né? Eu também citei a vocês, na leitura do Hume, 4 ensaios, que está no livro dele de Ensaios Morais, Políticos e Literários. São 4 ensaios onde ele fala de tipos filosóficos, né? Ele fala de 4 tipos: o platônico, o estoico, o epicurista e o cético. Tá? O cético é esse que tem uma doce melancolia. E esse que oscila entre a vida comum e a apatia, né? Então, o cético não tem propriamente a disposição de inventar na vida política, sabe? De oferecer uma verdade na vida política. Ele não tem muita disposição de sugerir uma verdade política. E por que ele não tem essa disposição? Justamente porque a disponibilidade que ele tem com relação ao outro faz com que ele perceba a política com um certo grau de desconfiança, né? Uma vez que a política é o âmbito, né, onde nós nos juntamos em grupos
para dominar um outro grupo, ou para impormos determinadas versões de mundo para um outro grupo, né? Ou resistirmos, né, juntos a um grupo que tenta nos dominar, quando estamos numa posição de fragilidade, a política ela é vivenciada com uma doce melancolia, né? Ou seja, é alguma coisa que é ruim, mas nós precisamos estar lá, porque se nós não estivermos lá, vai ser ainda muito pior. E quando não somos capazes de manter essa doce melancolia, vamos percebendo o quão ruim a política nos tornou, né? E o quão ruim o mundo é, porque nos tornou dessa forma, né? E aí, num certo sentido, nós não conseguimos mais participar delas, né? Nós percebemos que fomos muito contaminados pelo que ela nos demanda e não estamos mais dispostos a fazer aquilo que ela nos demanda, né? O tipo de insensibilidade que ela nos demanda. Então, o cético está nesse âmbito. No âmbito dos outros tipos, são tipos filosóficos, são os tipos filosóficos dos quais o Hume sente admiração, ao mesmo tempo desconfia, são tipos em que a elaboração da melancolia não está presente. Seriam tipos que se aproximariam daquilo que nós chamamos de tipos autoritários em outras aulas, né? Mas, evidentemente, que esses tipos autoritários, eles não são todos iguais, eles são diferentes entre si, né? O epicurista. Aí nós poderíamos dizer que esses tipos autoritários, em que a melancolia não é elaborada, ou como nós conversamos em aulas passadas, em que se resiste a sentir a melancolia, né, e se vai para a atividade para não senti-la, né, que esses tipos, um primeiro é o epicurista, que se aproxima bastante do cético, mas que já é entusiasmado, percebe, já não tem mais inibição, não hesita mais, né? A imagem especular é definida, né? Ele tem uma concepção do eu, em que ele diferencia de maneira peremptória o que é dele e o que é do outro, e é capaz de ignorar o sofrimento do outro, né? Percebe? Ele não sente o sofrimento do outro em alguns momentos como próprio, né? Ou se sente. Ele consegue se valer de atividade para não senti-lo. E o epicurista, ele organiza a sua presença na vida pública pelo prazer, né? Ele valoriza o prazer, ele toma o prazer como uma verdade, e nesse sentido, em buscando o prazer, ele é capaz de agir na vida prática, agir na vida comum, de uma forma peremptória, né? De uma forma ativa, né? Ou seja, na busca do próprio prazer, e entendo o prazer como uma verdade, o epicurista consegue defender determinadas crenças políticas com entusiasmo, né, com animação, a despeito do fato de que essas crenças possam vir a produzir e causar sofrimento em algumas pessoas. Então, ele participa da vida comum numa certa dinâmica, mas ele é capaz de impor uma versão sobre a vida comum a partir desse beneficiamento que ele tem com relação ao prazer, tá? Esse epicurista, o Hume se inspira no filósofo, né, no Epicuro, que é um filósofo da antiguidade, e claro que é uma deformação, né, porque Epicuro não pensa exatamente isso, mas enquanto um tipo público, parece que a gente pode se servir, né, dessa figura para caracterizar um tipo de presença social que no âmbito político traz muita atividade, muita produção de efeitos, né, muita inovação, no certo sentido, que causa muito problema, né, e que parte desse problema se deve a, para usar uma outra expressão que ela usa aqui, né, usar o outro de maneira bastante natural como objeto de desejo. Acho que a gente poderia, né, associar um certo neoliberalismo uma posição epicurista, né, no certo sentido,
Nós somos todos bastante epicuristas, né? Ao mesmo tempo, somos todos bastante melancólicos, né? Quando pensamos e refletimos e, e tentamos evitar os nossos efeitos danosos. O fato é de que nós também somos preparados, né, para participar da vida comum, para buscar os nossos interesses via de regra, nós caracterizamos os nossos interesses, né, por aquilo, não aquilo que causa o bem comum, né, que produz, digamos assim, maior quantidade de estabilidade pela menor quantidade de sofrimento, mas em função do nosso prazer, né? O segundo tipo, que demanda um pouco mais de sacrifício no que diz respeito à defesa das suas próprias crenças políticas, é o tipo estoico. Porque o estoico não defende o prazer, o estoico defende justamente o oposto, ele defende o sofrimento, né? Então, as pessoas precisam estar dispostas a sofrer em função de determinadas crenças políticas. Essa também é uma concepção que nós encontramos de maneira forte, né, na esfera comum, e é uma concepção que costuma tomar a esfera comum de assalto, né, costuma capturar a esfera comum, né? Então, momentos de sacrifício, de certa maneira, são conduzidos por um tipo político estoico que nos fala sobre a maneira como nós devemos nos relacionar com a nossa crença, com as nossas crenças, mesmo que essas crenças produzam justamente de que o sofrimento que há nessas crenças é alguma coisa que deve ser vivenciado e isso é importante, né? Então, eu fico pensando em termos de pandemia, né? Um tipo cético, né? Uma doce melancolia, talvez ele demorasse um pouco para agir, né? Porque a pandemia demanda restrições, demanda, né? Percebe? Uma certa imposição de determinadas dinâmicas, né? Antes que as pessoas se convençam. E o tipo cético estaria preocupado com o efeito dessas dinâmicas nas pessoas, né? O que isso pode causar nelas. Ou seja, ele reconheceria a necessidade da restrição, ao mesmo tempo que ele teria dificuldade de aderir com muito entusiasmo, ele teria dificuldade de aderir com entusiasmo àquela crença correlacionada à restrição. O tipo epicurista defenderia uma crença na qual a restrição não estivesse presente, né? Ou se estivesse presente na direção em que ele não estivesse, né? Então, talvez defender a restrição para alguns e não para outros, desde que ele não estivesse naquele grupo, que aquilo não tocasse a ele, né? De alguma maneira, alguns empresários, né, no Brasil, acho que defenderam medidas de natureza epicurista, né? Ou seja, restringam aquilo, mas não restringam a minha atividade econômica, porque isso vai me causar empobrecimento e nós não queremos isso, né? Nós não queremos me empobrecer. Ao mesmo tempo em que nós também vivenciamos certas dinâmicas estoicas, né? E as dinâmicas estoicas, eu acho que talvez nós menos, né? Talvez o Brasil menos, mas eu acho que outros países vivenciaram uma certa ordem pública estoica durante a pandemia, que foi existir alguma coisa a sofrer e vamos sofrer isso na intensidade em que é necessário, porque nós não nos sentimos incomodados com o sofrimento, nós vivenciamos o sofrimento com uma certa naturalidade, né? Percebe? Passamos pelo mundo da dor sem nos importarmos propriamente com a dor. Alguns países fizeram medidas bastante estoicas, e curiosamente, países de extrema-direita, não o Brasil, né, mas países de extrema-direita, fizeram esse movimento e os seus primeiros ministros, as suas figuras de poder, se fortaleceram enquanto figuras de poder, justamente porque agiram de uma forma estoica durante
esse momento pandêmico, né? Depois, alguns sofreram reveses, mas naquele momento em que a pandemia aconteceu, a pandemia foi percebida como uma oportunidade para restringir a vida social de maneira mais intensa, de forma a produzir uma figura de governo, né, mais forte, né, mais impositiva. O primeiro-ministro da Polônia foi uma figura desse tipo, na Hungria também. O primeiro-ministro de Israel também agiu nessa direção. Depois ele sofreu um revés, mas durante a pandemia ele se fortaleceu profundamente, né? Então, alguns políticos de extrema-direita vivenciaram esse tipo de coisa. Os chineses, acho que também, né, com uma extrema-esquerda, né, também vivenciaram de uma forma, uma certa ordem pública estoica, né, que não importam os hábitos, não importam as restrições, que não se quer vivenciar, importa o que é necessário e vamos, então, sofrer tudo isso de maneira intensa, sem grande reclamação, né? E um último tipo, que é justamente o tipo platônico. E o tipo platônico, ele se caracteriza você pode caracterizar esses tipos filosóficos políticos, né? Filosófico-políticos ou político-filosóficos, não melancólicos, né? Por um entusiasmo, né? Enquanto que o cético ia até o seu âmbito apático, ele não tem entusiasmo, né? Ele hesita, né? Os outros tipos são tipos entusiasmados, e esse entusiasmo se dá, né, um entusiasmo com relação ao prazer, um entusiasmo com relação à dor, né, o epicurista entusiasmado com relação ao prazer, o estoico entusiasmado com relação à dor, e o platônico entusiasmado com relação à verdade, né? Então, num certo sentido, esse tipo autoritário se consolida, né, como alguém, e nesse sentido é um tipo narcísico, né, um tipo que rejeita a melancolia, né? Sente a expressão que eu utilizei algumas vezes com vocês foi uma certa alergia, né? uma intolerância, né? à melancolia, em que o entusiasmo se deve justamente com o fato de saber a verdade, né? Percebe? O entusiasmo não é com a restrição, o entusiasmo não é com o prazer, o entusiasmo é com a verdade, com o verdadeiro, né? Com saber o que é melhor, né? O que deve ser defendido, que tipo de mundo nós devemos nos tornar, né? Então, eu acho que até aqui, comentando um pouco essa nossa leitura inicial do ceticismo, com relação ao Hume, e utilizando para ler a Melancolia, no Lambotte, nós diríamos que o cético, né, ele usa a negatividade, né, parte do modo como o cético age é pela negatividade, né? Então, nesse sentido, o cético e o melancólico, eles agem de uma forma semelhante, né? Então, existe uma convergência entre os dois. O cético usa a negatividade contra o platônico, mostrando ao platônico de que ele tem a verdade, mas os outros também têm, né? Então, verdade é que nem fruta cristalizada, né? Tem de todo tipo, né? Você consegue cristalizar qualquer fruta, né? Ou seja, tem muitas verdades diferentes. Então, o cético faz um certo uso do negativo com relação às verdades, mostrando a equivalência delas, e, ao mesmo tempo, fazendo com que o estado mental do filósofo seja espelhado, né? Porque uma identificação profunda com a verdade, um entusiasmo com a verdade, leva a uma vontade de poder muito forte, né? E essa vontade de poder concerne a ignorar o sofrimento que o poder produz, né?
Ao mesmo tempo, esse tipo cético usa o negativo contra o estoico, percebe? Ele confere uma certa negatividade a essa disposição ao sofrimento que o estoico tem, relativizando o lugar do sofrimento, né? Porque, né, sofrimento é só sofrimento. Na maior parte das vezes, sofrimento e dor é só sofrimento e dor. Então, se o sofrimento e a dor não têm utilidade, para quê? Né? Para produzir concentração de poder? Para produzir uma espécie de cultura da força, uma cultura, né, do heroísmo? Né? Qual é a razão de ser disso? Né? E, ao mesmo tempo, utiliza o negativo com relação ao epicurismo, que também pode ser chamado de um certo hedonismo, né? De que, ao mesmo tempo que o prazer seja melhor sentir prazer do que sentir dor, né? A busca acelerada pelo prazer, ou a busca exclusiva pelo prazer, ela acaba sendo destrutiva também e acaba produzindo dor, né? Então, é preciso vivenciar o prazer com grãos salhos, né? Como quem prova grãos de sal, né? Para não ficar hipertenso de tanto prazer que se realiza, né? Percebe? Parte do que o cético faz, e que é também parte do que o melancólico faz, é dirigir o negativo, né? Seja na sua forma epistemológica, seja na sua forma conceitual, seja na sua forma afetiva, né? A essas dinâmicas em que a imagem especular ela é muito sólida. E por que muito sólida? Indiferente ao outro. Seja ela platônica, no que diz respeito a uma imagem especular que se identifica e se convence de que tem a verdade, e aí habita o mundo entusiasmado na imposição de uma certa verdade, sofrimento e prazer. Está fazendo sentido para vocês? Eu fico pensando, se vocês pararem para pensar na nossa vida política, segundo esses termos, eu acho que nós não encontraremos muitos céticos, né? Eu acho que os céticos estão em falta. Mas nós encontraremos esses tipos que rejeitam a melancolia, né? Enquanto figuras que ocupam digamos, o proscênio da vida política, né? De certa maneira, talvez a nossa esfera comum seja uma esfera comum difícil de ser habitada, né? Uma esfera comum um pouco árida, até mesmo desabitada, talvez até mesmo por uma certa intolerância com relação a uma certa melancolia, né? Nós somos muito pouco disponíveis, acredito eu, a essa vivência melancólica na esfera comum, né? Esse âmbito da hesitação é um âmbito que se vivencia no âmbito privado, né? Então, eu acho que nesse sentido pode se explicar um pouco por que nós teríamos dificuldade em encontrar um tipo melancólico. Mas nós encontramos de maneira copiosa os outros tipos de tipo, né? E, ao mesmo tempo, uma certa sobreposição de tipos, né? Então, alguém que seja um tipo platônico com uma disposição estoica mais pronunciada, um tipo platônico com uma disposição epicurista mais pronunciada, né? Então, aqueles que beneficiam o prazer ou aqueles que beneficiam o sofrimento, né? Os sacrifícios, né? Aqueles que defendem que nós devemos buscar atividade para buscarmos o nosso prazer, e outros que defendem que nós devemos nos restringir, porque nos restringir nos melhora e faz com que nós sejamos capazes de atingir coisas melhores no futuro, né? Então, de certa forma, tipos platônicos se conjugam, né, com tipos epicuristas e tipos estoicos, no que diz respeito à cena comum.
Aí vocês podem fazer esse esforço, né, mental, imaginativo, de pensar nos políticos de vocês e aonde que eles estão. Eu pensei num tipo melancólico, contemporâneo, que eu estava conversando sobre ele outro dia, que é o Suplicy, que foi senador por São Paulo, hoje em dia é vereador, ele está tendo uma escala decrescente, né, na carreira dele. Ele foi senador durante muito tempo, e aí ele teve uma campanha para senador que ele perdeu, teve uma separação da esposa que foi ruidosa, né, a Marta Suplicy, e aí se tornou uma figura, envelheceu também, né, alguns acusam-no de senilidade, e se tornou vereador por São Paulo, e ao mesmo tempo é um tipo simpático, né? Ele vai nas coisas, ele está nas feiras, ele conversa com as pessoas, percebe? Ele tem um projeto, que é um projeto que ele já defendeu de uma forma bastante estoica no passado, né? Que era o projeto do renda mínima. Ele defendeu o renda mínima, né? De uma forma. Acho que o renda mínima tem características estoicas e características epicuristas, né? Ao mesmo tempo que também tem características platônicas. Ele sabia que o renda mínima era o verdadeiro, ele estava disposto a defender o renda mínima à custa do próprio sofrimento, né? Ele mostrava, né, que ele estava sendo aleijado, colocado de lado, até humilhado por ele defender sempre o mesmo projeto, né? E o efeito do renda mínima sobre a vida comum seria um efeito relativamente epicurista, né? De que nós não precisaríamos nos preocupar com a nossa sobrevivência material, porque o Estado nos protegeria, né? Pelo menos o mínimo, né? Nós não ninguém morreria de fome. Que parece um epicurismo bastante defensável, né? Sei lá, um epicurismo mínimo, né? Mas agora ele é uma figura um pouco mais melancólica, né? Tanto no sentido de que nós sentimos que a capacidade dele de produzir efeitos, né, mesmo que ele queira, né, ela é reduzida, né, ele se tornou uma figura um pouco mais frágil, ao mesmo tempo em que ele, por mais que ele continue defendendo a mesma ideia, ele mais participa do que impõe, percebe? Ele se esforça para participar, né? Então ele vivencia uma certa doce melancolia. Um evento em que ele vivencia uma doce melancolia bastante explícita é quando ele canta, por exemplo. Agora, em alguns momentos, ele cantou Bob Dylan na televisão, numa entrevista que ele deu para o UOL. Outro dia, na Paulista, ele parou uma banda e cantou Bob Dylan, né? E aí se vivencia isso como alguém que está participando da esfera comum, tentando levar poesia para a vida comum, né? Esperança e tudo mais, ao mesmo tempo em que não é o que se espera, né, de um político, né? Se espera, pelo menos a nossa expectativa de um político, não é que ele participe da esfera comum, é de que ele imponha uma certa dinâmica, né? Ou de prazer, ou de sofrimento, ou a verdade, né? Não sei se vocês conseguem pensar em outro, mas para mim o Suplicy entrou um pouco nessa categoria. Talvez o Arthur da Távola, numa certa época, um político mais antigo, vocês não devem ter conhecimento dele. Tinha um político do Sul, Simão, alguma coisa, que também entrava um pouco nessa categoria, né? Que são políticos não autoritários, via de regra parlamentares, né? Mas que não são parlamentares identificados com um grupo de interesse, né? Não são parlamentares de uma oligarquia qualquer, não são parlamentares da bala, ou do boi, ou da evangélico, né? Um parlamentar com certo grau de independência, né? Que pensa assuntos coletivos, ao mesmo tempo em que, digamos assim, ouve tanto quanto fala, né? Ou seja, está preocupado em perceber a dinâmica dos hábitos, né? Do que é comum.
sei se vocês conseguem pensar outros tipos, mas outras personalidades, né? Então, acho que isso, como exemplo, né? Acho que serve para a gente perceber. Então, primeiro, uma certa convergência entre o ceticismo e a melancolia, né? De que o ceticismo ele vivencia um arco parecido com um arco melancólico, né? Que vai desde uma melancolia vivenciável até a apatia, né? Até o desespero, e que busca temperar a apatia com participação, né? Com, com coletividade, né? Com vida comum. Mas vivencia a vida comum com uma limitação no que diz respeito à disposição de impor a ela o que julga que é melhor, porque, no fim das contas, o cético e o melancólico nem sequer julgam que há um melhor. Né? Perceberam? Fez sentido para vocês? Como uma maneira de arrumar a cabeça em torno dessa dinâmica toda? Então tá. E o modo pelo qual o cético habita a vida comum é por um certo uso do negativo, um certo uso da negatividade, que pode gerar até a apatia, né? Mas vivenciar de uma forma doce torna a vida comum possível, né? Percebe? Hábitos comuns possíveis, né? Tornando a presença dos epicuristas, dos estoicos, dos platônicos, menos influente sobre a vida comum. Então, essa seria uma espécie de política do cético se aliando a uma certa melancolia. Né? Ou seja, um certo estado melancólico é importante para a vida comum. Acho que seria um pouco essa conclusão. Né? Uma certa administração da melancolia na vida comum teria alguma importância. Evidentemente que nós estamos vivenciando não uma administração da melancolia na vida comum, mas um momento de excessiva melancolia, né? E essa excessiva melancolia nos coloca bastante disponíveis aos tipos que, de certa maneira, desidratam, né? Para usar novamente a expressão dos frutos cristalizados, desidratam a esfera comum. Né? Então, quanto mais melancólico nós estamos, quanto mais apático nós estamos, mais disponíveis nós ficamos de sermos capturados, né? por um tipo epicurista, estoico ou platônico. Né? E aí chegamos no objeto desse capítulo que nós estamos estudando, que é a negação, tá? Que é e ela caracteriza o capítulo, né, com essa afirmação de que o melancólico vivencia, né, de que se verifica no melancólico uma espécie de conjugação de um paradoxo, que é a afirmação da negação. Porque a melancolia, no seu sentido mais grave, né, no seu sentido mais intenso, mais próximo da apatia, começa a vivenciar um dogma negativo. Percebe? Enquanto que o epicurista, o estoico, o platônico vivenciam dogmas positivos, né, o cético, apático, né, começa a vivenciar, ou niilista, se vocês quiserem, uma espécie de dogma negativo. E esse dogma negativo é o que ela chama de uma afirmação da negação. Percebe? Afirmar a existência do nada, né? Do sem sentido. Ou afirmar a existência em si do sem sentido, não circunstancial, não correlativo a alguma coisa, né? Mas a existência do nada nele mesmo. Né?
Eu dei o exemplo numa das aulas passadas, a História Sem Fim, não sei se vocês conseguiram ver. Mas História Sem Fim, o nada vai avançando, mas sobre seres, são seres mágicos, mas serve como metáfora para cá também, né? Mas seres mágicos, seres encantados, seres mitológicos, né? Então, o nada é um fenômeno, né? Como se fosse um aquecimento global, né? Ele vai destruindo e, e, e aí é quase impossível, né, interromper a marcha do nada sobre a realidade. Um pouco como o melancólico, nesse sentido apático, quando ele desiste da vida comum, né, ele não consegue mais habitar a vida comum, né, ele não consegue mais jogar os livros fora e jogar gamão, né, ele vivencia. Essa afirmação da negação, do ponto de vista corporal, ela encontra na tal da síndrome de Cotard, em que o melancólico olha para o próprio corpo e sente o próprio corpo morto, né? Em certo sentido, de uma forma inversamente proporcional ao corpo sem órgãos no Deleuze, ele percebe o próprio corpo morto, né? Nós até tentamos tirar consequências positivas dessa percepção, né? Mas do ponto de vista corporal, né, essa síndrome de Cotard, acho que seria, ao mesmo tempo, uma oportunidade ao melancólico, né, de não ser interrompido pela sua fisiologia, mas é um momento em que ele vivencia esse dogma no corpo, né? Ou seja, ele afirma que está morto, né? E isso é uma contradição, né? Né? Agora eu lembrei daquele filme, O Morto Muito Louco. Você lembra desse filme? Um filme de sessão da tarde. Né? O Morto Muito Louco não diz, eu estou vivo, ou eu estou morto, né? O Morto Muito Louco, ele só está morto, né? E as pessoas animam o Morto Muito Louco. Então, vamos lá. Página 389. Na página 389, o que ela começa a, a apresentar, e eu acho que isso aparece no começo do livro, né? Que a gente já leu há bastante tempo. Ela começa a apresentar uma hipótese alternativa àquela da relação entre a mãe e o bebê. Tá? E essa hipótese alternativa é a hipótese traumática. E eu acho que é interessante e importante que ela assim faça, muito embora a relação da imagem especular no texto dela fique bastante ligada à relação mãe-bebê, né? E que traz todas as consequências negativas de interpretação que nós comentamos, né? Nos encontros passados, parece que também se pode, no discurso dela, né? Na maneira como ela vivencia o discurso melancólico, também se pode comentar essa imagem de si particularíssima que o melancólico caminha com ela, a partir de uma certa reação ao trauma, né? Com isso não quero dizer, né, que não haja trauma no epicurismo, não haja trauma no estoico, não haja trauma no platônico, não é isso. Mas há uma certa vivência, uma certa reação ao trauma, né? Ou seja, aquela imagem de si, que é uma imagem pouco determinada, mas ao mesmo tempo sólida, que faz com que o melancólico vivencie como próprio algo alheio e que precise desenvolver a capacidade de sentir como alheio a algo próprio, né? É uma maneira de reagir a um certo trauma. E parece que uma maneira, no que diz respeito à vivência com os outros, né, a vida moral,
uma maneira interessante, né, de se reagir ao trauma. Então, ela diz assim, se nós retemos a hipótese da suspensão do desejo no fato do desaparecimento do objeto, é então um verdadeiro traumatismo que vem recobrir o negativismo do sujeito. Traumatismo que transparece sobre dois regimes ao mesmo tempo. Aquele do comportamento na compulsão de negar e aquele da simbolização do discurso formal sustentado pela referência ao destino. A referência ao destino concerne ao melancólico afirmando sobre si, né? E, de certa maneira, afirmando sobre o mundo, de que existe uma finalidade negativa, né? Ou seja, as coisas caminham para o mal e para o ruim, não tem jeito. Né? E a outra é negar, né? A negação. Ou seja, perceber as características negativas e torná-las cada vez mais perceptíveis. Né? E aí eu quero que vocês percebam o âmbito delicado disso, né? E é um pouco o que eu falei para vocês quando eu comentei sobre as afinidades entre as ciências sociais e a melancolia, né? Porque boa parte da nossa atividade intelectual concerne a perceber características negativas, né? Nós somos filósofos negativos, né? Quase sempre, no que diz respeito à nossa atividade investigativa, né? E parece haver, né, uma utilidade nisso e uma virtude nisso. Porque essa atividade negativa é o que faz com que nós sejamos capazes de impedir que a esfera do comum seja capturada por uma versão específica de mundo. Né? Então, nós não nos tornemos nem fascistas, nem comunistas, nem neoliberais, nem agroanimados, nem completamente industriais, percebe? Nem completamente indígenas, né? Ou seja, as versões positivas vão se apresentando e o negativo vai impedindo que elas ocupem a esfera comum como um todo, né? Participem dela, mas não a tomem. Né? Ou seja, o negativo torna viável um certo pluralismo, né? Poderia dizer assim. Ao mesmo tempo em que o negativo pode ser conjugado com uma certa hesitação sobre o positivo, né? Apresentar perspectivas, versões, né? Apresentar até prescrições, sem tomá-las como essencialmente melhores, essencialmente verdadeiras. Né? Conjecturar um pouco sobre a própria perspectiva. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, um certo uso exasperado do negativo redunda numa espécie de dogmatismo negativo. E esse dogmatismo negativo, eu não sei se ele tem a capacidade de anular a esfera comum, mas ele... E eu sei que ele tem a capacidade, esse dogmatismo negativo, de se bater, né, rivalizar contra certas formas sólidas da esfera comum, certos preconceitos, por exemplo, né, da esfera comum. Mas, ao mesmo tempo, um certo dogmatismo negativo, ele, como eu posso dizer, ele deforma a realidade. Porque dificilmente, né, talvez se possa até se afirmar a impossibilidade, né, de que é impossível que o dogmatismo negativo não seja um negativismo particularista, né, uma certa versão da realidade a partir de uma certa característica negativa, percebendo a realidade como um todo. Né? Então, por exemplo, nós somos, enquanto grupamento coletivo, profundamente desiguais. Né?
Nós temos uma crença profunda, né, na desigualdade econômica, o que faz com que ela se reproduza historicamente de uma forma constante, né? E essa é uma perspectiva negativa sobre a realidade, né? As pessoas podem dizer que coisas positivas sobre isso, mas no fim das contas isso é só negativo. Mas eu posso descrever a sociedade brasileira e o mundo brasileiro, a nossa vida coletiva, como um todo, a partir da nossa crença na desigualdade econômica, percebe? E muito embora isso faça bastante sentido, isso traz consigo um certo nível de deformação. Porque ao mesmo tempo em que a desigualdade econômica é uma das nossas características negativas principais, não é a nossa única característica negativa, percebe? Então, dificilmente um negativismo, dificilmente um dogmatismo negativo assume várias perspectivas negativas sobre uma determinada realidade. E, de regra, ele funciona um pouco como uma lente, né? Vou dar um outro exemplo, né? Que não é não é um dogmatismo negativo em si, mas tem certas manifestações que se mostram enquanto um dogmatismo negativo, né? E nesse sentido, com uma certa semelhança de família com o ceticismo, uma certa semelhança de família com uma posição melancólica, né? São certas posições feministas, por exemplo, né? Existe certos feminismos que descrevem a realidade, aí falar da nossa, né, a realidade brasileira, como, e essa é uma perspectiva negativa, né, como tendo como característica negativa principal a dominação dos homens sobre as mulheres. E a dominação dos homens sobre as mulheres é uma característica negativa da nossa realidade, né? Mas descrevê-la a partir dessa característica negativa como principal, muito embora possa contribuir no que diz respeito à relativização desse tipo de dominação, traz consigo uma deformação intrínseca. Perceberam o que eu quis dizer? Então, eu sou capaz de perceber uma certa utilidade, né, em agir assim, mas também sou capaz de perceber uma certa deformação na percepção dos hábitos da vida comum, né, desse tipo de disposição melancólica, né? Fez sentido na cabeça de vocês? E evidentemente que eu citei formas melancólicas, certos dogmatismos negativos, que são bem orientados, né? Mas poderia ser também um dogmatismo negativo, também com uma certa base melancólica e também uma certa semelhança de família com o ceticismo, que defendesse uma característica negativa completamente deformadora, né? Como, por exemplo, dizer que a família brasileira está morrendo, né? Descrever a nossa realidade, né, como tendo como característica principal o fato de que o núcleo familiar, de maneira progressiva, se dilacera. Percebem? Pode ser que isso aponte para uma certa característica, né, da nossa sociedade, que modifica relações familiares, mas dizer que essa característica principal do nosso mundo, no nosso tempo, né, traz consigo uma deformação clara, né? Um pouco como a extrema-direita brasileira faz, né? Que também traz consigo dogmatismo negativo e também traz consigo uma certa semelhança com um certo ceticismo, né? Que afirmar uma espécie de crise da cultura em função da presença de grupos LGBT na esfera comum, né? De que o fato de que as identidades de gênero agora habitam a esfera política, a esfera comum, de que isso marcaria uma característica negativa, né, para a esfera comum, né, para a esfera pública. E, né, isso não parece ser alguma coisa negativa, mas é descrito como uma característica negativa, né?
ou seja, é um negativismo, né? Eles não aplicam ênfase a essa característica da nossa realidade de uma forma positiva, né? Eles assentem como negativo, então é um negativo, é a negatividade operando, e ao mesmo tempo exerce sobre a realidade um poder de deformação muito forte, né? Porque os grupos LGBT, né, são completamente minoritários, né? Estão na cultura, as pessoas se incomodam porque se incomodam, mas é diferente. Mas que há uma precedência desses grupos sobre a realidade é claramente um preconceito, né? Percebem? Então, é uma certa função de deformação da realidade a partir de uma perspectiva negativa exasperada, né? Ou seja, há uma melancolia forte nisso também, né? Aí na página 390, ela diz assim: minha imagem é aquela de uma complacência orgânica, amenizadas pelas operações da memória, em busca de um excesso de traços. O equilíbrio do processo que vai da percepção à mobilidade, se transformando, por sua vez, inteiramente perturbada pelos que os fisiologistas chamam de uma facilitação dessa parte do aparelho mental. Para marcar bem a diferença, isso diz respeito ao mecanismo do sonho pelo qual os pensamentos retornam às imagens. Mas é como se o acesso traumático às imagens ameaçasse de se organizar em pensamento. Ela está descrevendo uma certa operação do trauma. Que, o que é o trauma? Né? O trauma é essa marca, né? Essa cicatriz inconsciente, com relação à qual, quando se busca transformar essa marca numa imagem, né? Em alguma coisa que o sujeito pode pensar, nesse caso específico, o sujeito é tomado por uma, por uma forte melancolia, né? Ou seja, é tomado pelo efeito da melancolia sobre ele. Então, nesse sentido, a melancolia serve como uma espécie de proteção do sujeito a não sentir esse evento traumático na sua carga dolorida, né, especial. Percebe? Ao invés de sentir novamente o trauma, vivencia um aquebrantamento de forças, vivencia a dor do outro como sua, e ao mesmo tempo se percebe percebe o mundo e a si mesmo negativamente. Então a melancolia pode ser uma forma, né, de não entrar em contato com um certo núcleo traumático. E ao mesmo tempo, o trabalho da melancolia, a elaboração da melancolia, concerne a tentar entrar em contato com esse núcleo traumático de uma forma amenizada, de uma forma para e passo, né, aos poucos. Então, se numa mão, né, de um lado, ela defende que uma certa terapia da melancolia concerne a uma certa estratificação da imagem de si, né? Ou seja, buscar lá nos seus componentes arcaicos a sua relação com a sua mãe e buscar se separar dessa imagem da mãe, ao mesmo tempo buscar a confirmação dela, né? Ou seja, buscar uma certa segurança da imagem de si, na contraposição da imagem daquilo que confere segurança, confiança, né? De um outro lado, uma certa terapia da melancolia concerne a buscar a elaboração de momentos traumáticos. Ou seja, o momento traumático e essa mãe insuficientemente boa, né,
funcionam aqui nesse texto, parece como duas possibilidades explicativas, né, da origem da melancolia. E a explicação traumática ela tem um benefício, né, de abrigar a dinâmica familiarista, a relação com a mãe, e, ao mesmo tempo, dar conta de outras situações. Né? E eu acho que isso é mais crível. Né? Pelo menos do ponto de vista de utilizar a melancolia como uma forma de interpretação da vida social. Né? Então, em todos os tipos de dogmatismo negativo que eu descrevi, aqueles que são consistentes e aqueles que são inconsistentes. Né? Aqueles que são um pouco mais toleráveis são mais intoleráveis. Né? Um que é mais à extrema-direita, o outro é mais crítico. Né? Tanto um quanto o outro parece reagir melancolicamente a um certo trauma. Percebe? Eu acho que dificilmente nós conseguiríamos escapar disso. Né? De que as nossas perspectivas negativas sobre a realidade, muito embora possam ser coerentes, né, elas trazem consigo a reação a um determinado trauma que a realidade nos causou. Ou pelo menos, justamente, a reação a um determinado trauma que a realidade nos causou. Então, nem toda reação ao trauma é uma reação publicamente defensável. Né? Algumas sim, outras não. Mas, ao mesmo tempo, toda reação ao trauma parece trazer consigo um certo impacto sobre a vida comum, mesmo quando ela é apática. Né? Imagina, né? No jornal a gente vê esse indicador, né? Que é o indicador dos desesperançados, desesperançosos, são pessoas que buscam emprego e já não buscam mais, porque já não, sabe, não desenganados. Tem uma expressão forte que o jornal utiliza e está usando agora já de uma forma um pouco técnica, né? De que tem um indicador do desemprego, né? O desemprego são as pessoas que estão buscando emprego, e tem os desenganados, os desesperançosos, né? Dá para perceber, desalentados. Obrigado. Que é o que é mais forte ainda, né? Desalentado. O desalentado caracteriza uma certa melancolia, uma certa melancolia. O desalento, né? Pode ser a marca de uma melancolia que traz consigo um desespero, que traz consigo apatia, né? É não conseguir mais participar do mundo, buscar participar do mundo, porque julga que tem características negativas e o mundo também, né? E não dá mais jeito. Eu não sirvo mais, né? É uma espécie de conjunção entre eu não sirvo mais e o mundo também não me merece, né? Continuando aqui na página 390, ela diz assim: em efeito, o sujeito melancólico afirma as consequências de uma catástrofe será quasemente superveniente a seu nascimento, também dentro de um tipo de esquema, também num certo tipo de esquema interno de organização absoluta que a crença se torna inacessível à crítica. Né? Que crença é essa que se torna inacessível à crítica? Né? A crença no negativo. Então, a crença de que há um nada, a crença de que a desigualdade é a nossa característica predominante, ou que a nossa característica, o nosso mal predominante é a existência de grupos LGBT na política, né? Como eu ouvi um pastor que é político dizer, né? Percebe? Isso se torna um dogmatismo negativo. Né? Percebe? O que caracteriza o mundo é uma falta.
Então, a falta de valores cristãos, percebe? A falta de distribuição de renda, a falta de, percebe? Alguma coisa que é quase que maior do que o mundo. Ou seja, a ênfase dela faz com que ela se sobreponha às outras características do mundo. A página 3, vou para a página 393. Depois a gente terminar o capítulo hoje, ela diz assim: dessa forma, o sujeito melancólico se aproxima de um evento tela, né? Um evento imagem. Aquele que, do ponto de vista puramente lógico, responderia melhor à resignação apática e daria a seu discurso um semblante de justificativa, de justificação. Isso que, daqui por diante, confirma a nossa análise, é, por sua vez, a tenacidade com a qual ele descreve o evento e a ausência de emoção que o acompanha na sua evocação. Então, essa ausência de emoção concerne uma posição melancólica, né? Evidentemente que isso pode também se dar de uma forma não melancólica. Mas a posição melancólica, ela se caracteriza por essa falta de emoção. Percebe? Ele sente tanto que a narrativa sobre si, sobre a realidade, se torna já uma narrativa desesperançosa, né? Ou, para usar a expressão, desalentada. O evento, a título de argumento lógico, aparece indispensável, não somente a elaboração do discurso, mas ainda como atitude negativista do sujeito que legitima esse fato. Bem que ele seja desprovido de representação e de afeto. E a diferença do sujeito depressivo, o evento pelo qual o sujeito melancólico não conduz a uma elaboração da narrativa, mas permite a ele de resistir ao golpe de uma catástrofe que advém de muito tempo. O que ela está dizendo é de que essa forma pela qual o melancólico lida com esse trauma, né, com esse componente que é elaborado negativamente, de uma forma dogmática, é um dos modos pelos quais o melancólico, nesse tipo apático, consegue sobreviver, né, resistir ao efeito do negativo sobre ele. Né? Ou seja, uma estratégia de defesa, né, ela está querendo dizer. Então, digamos que caracterizar a si mesmo e ao mundo como negativo ou como tendo uma característica negativa que o estraga, né, estraga-se e estraga o mundo, afirmando essa existência do negativo, né, essa existência do nada, desse nada, é um modo pelo qual o melancólico se apega a alguma coisa. Né? É uma espécie de última alternativa. Né? Então, eu fico imaginando nesses exemplos, né, os exemplos não defensáveis, de um, sei lá, um senhorzinho profundamente melancólico, porque os homossexuais tomaram o mundo, né? Percebe? E uma vez que os homossexuais tomaram o mundo, ele que também não é grande coisa, ele não é tão ruim quanto esse mundo em que os gays governam. Né? Esse sentimento negativo, essa crença de que os gays governam, é a última boia de salvação no que diz respeito à falta de sentido. Né?
é afirmar uma falta de sentido. É uma ditadura gay, por exemplo. Percebe? Evidentemente que antes de se tornar a última alternativa, né? Ou seja, antes de se tornar a última verdade, a verdade negativa, né? Antes de afirmar o negativo, existem várias intensidades diferentes de melancolia, né? Intensidades essas que vão sendo conjugadas com um certo nível discursivo, né? Ou seja, a elaboração discursiva da melancolia, né? Falando contra o mundo, falando contra a televisão, falando contra os livros, contra a universidade, contra a cultura, contra a música, contra os artistas, né? Mas o ponto final, né, antes de desaparecer, né, concerne a isso, né? Eu posso não saber de nada, posso não ter nada, mas disso eu sei, percebe? Eu sei que o mundo foi tomado pelos gays. Perceberam? Como uma espécie de última boia de salvação acerca de um determinado sentimento negativo. É claro que isso poderia, eu estou descrevendo segundo um exemplo ridículo, né? E indefensável. Mas isso também poderia ser descrito do ponto de vista defensável. Como, por exemplo, se eu descrevesse um mundo a partir da impossibilidade de viver com a desigualdade econômica, né? E é insuportável, né? Gera sofrimento, né? Vivenciar a desigualdade econômica, vivenciar a pobreza. Isso vai me afastando da vida comum, né? Vai me levando a um estado de isolamento. E o que me leva a não perecer é uma certa afirmação negativa, né? De que eu posso não saber de nada, mas eu sei que a desigualdade não vai desaparecer. Eu sei que é intolerável viver com desigualdade econômica. Percebe? Isso torna um dogma negativo. Essa falta de sentido existe. Ela diz aqui, na página 398 da minha edição. Esses dois autores, né, que ela cita um pouco antes, mas não são importantes citá-los, nos convidam, então, a distinguir mais claramente negativismo de negação, né? Ela quer, eu tinha dito isso a vocês um pouco mais cedo, né? Que ela vai defender essa distinção entre negativismo e negação. Mas, evidentemente, que são termos conexos, né? E é reservar para a melancolia o termo negativismo, no sentido de que o sujeito repousa as possibilidades de investimento em afirmando que elas não são destinadas a ele, de um lado, e de outro lado, que elas são bem outra coisa comparadas com a verdade de que ele mesmo, a verdade que ele mesmo vê, e que, depois, retira das coisas todo o seu interesse. Uma diferença entre o negativismo e a negação, fico imaginando aqui, é que o negativismo é essa bruma sentimental, né? Uma bruma passional, enquanto que a negação é um certo uso lógico do não, da dúvida, tá? Acho que a gente poderia separar nesses termos. Parece que uma coisa está ligada à outra, né? Parte do que o ceticismo busca, naqueles exemplos iniciais da aula de hoje, com relação ao Hume, concerne a lidar com um certo negativo
impedindo os efeitos exasperados do negativismo. Mas, ao mesmo tempo, parece impossível que o uso do negativo não produza negativismo. Tá? Ao mesmo tempo, parece também que a falta de efeitos negativistas pelo uso do negativo trazem consigo uma certa futilidade, sabe? Uma certa futilidade. Porque o negativo não é propriamente alguma coisa do âmbito do sentir, é mais uma coisa do âmbito do pensar. Tá? E, evidentemente, que o melancólico pensa muito, né? Tem uma compulsão ao pensamento, como nós já vimos em outras aulas. Mas, ao mesmo tempo, praticar uma certa compulsão do pensamento, sem sofrer os efeitos que o pensamento causa no mundo, parece trazer consigo uma certa futilidade. E, nesse sentido, parece existir um equilíbrio fino entre uma coisa e outra. Né? Porque a falta dessa futilidade, né, ou seja, sentir o negativismo, vai levando o negativo, ou o ceticismo, ou a melancolia, para os seus estados mais graves, apáticos, né, ou profundamente ligados a um certo dogmatismo negativo. Né? Então é o ponto. Por exemplo, nós podemos criticar, né, realizar um exercício negativo no que diz respeito às relações raciais no país. Tá? Seria fútil demais fazer essas leituras, realizar esse exercício intelectual e não sofrer com aquilo que você descreve. Né? Percebe? Ao mesmo tempo, não sofrer com as instituições que você contra as quais você dirige a força do negativo. Né? Mas, ao mesmo tempo, vivenciar esses sentimentos vão levando ao âmbito da apatia, de um certo negativo, de um certo dogmatismo negativo. Né? Então, é nesse sentido que eu afirmo que um certo ceticismo bem orientado parece levar a um equilíbrio entre uma coisa e outra, a vivenciar os efeitos do negativo, o negativismo, até uma certa dimensão. De tal forma que o negativismo possa ser utilizado como uma força de imiscuimento moral. Percebe? De proximidade, não de afastamento. Né? Ou de presença na esfera pública a partir de algum investimento sentimental. Né? Me parece que no mundo contemporâneo, no nosso mundo, né, isso é vivenciado, nós vivenciamos essa dinâmica quando nós demandamos, né, que as pessoas que falam sobre algumas matérias vivenciem essas matérias. Né? Evidentemente que isso não é uma garantia, né, porque a gente pode pedir que de um deficiente físico fale sobre a deficiência física, né? Ou que um latino fale sobre a situação latina. Né? Mas ele pode ser frívolo, né? Ele pode ter uma lida meramente vazia, meramente instrumental com aquela matéria. Né? Então, isso não é garantia de que ele se sente investido naquela matéria do ponto de vista moral. Mas, ao mesmo tempo, não é garantia, mas é alguma garantia. Né? Percebe? Parece que a nossa esfera pública contemporânea tem alguma sensibilidade com relação a isso. De que é preciso alguma melancolia para tratar de alguns assuntos. Né? Porque a melancolia traria consigo um investimento, um imiscuimento com relação ao que aquela prática, aquelas medidas, aquelas instituições levam a sentir. Né? É uma espécie de precaução contra
a insensibilidade, né? A solução de problemas comuns sem senti-los, né? De alguma maneira, no que diz respeito aos assuntos comuns, políticos, sociais, nós não demandamos a virtude do médico, né? Nós não demandamos a virtude do cirurgião, né? A virtude do cirurgião é realizar o efeito sem sofrê-lo, né? Se o cirurgião for chorar porque você está com o coração aberto, ele vai te matando, né? Ao mesmo tempo em que, em determinados momentos, nós buscamos esses tipos, né? Em alguns momentos, a esfera comum está de tal maneira desorganizada e melancólica que ela é tomada, né, por um tipo não participativo, né? Ou seja, alguém que vai lá e resolve o problema, impõe o remédio, né? E aí depois nós nos arrependemos. Continuando aqui, ela diz assim: sem dúvida, o negativismo que tem o sujeito melancólico fora do mundo pode, à força de condensar a energia libidinal sobre o eu, provocar ideias delirantes de negação ou de enormidade. Em todo caso, essas ideias colocam o sujeito numa posição de exceção e, com elas, em status de despersonalização. Esse excesso de dogmatismo negativo, né, é que se pode chamar, então, de uma ideia delirante de negação. Ou mesmo de uma sensação de enormidade, né, como se aquelas características negativas tocassem, incidissem sobre o sujeito melancólico de uma forma muito superior às outras pessoas, né? Então, nesse sentido, também um certo delírio de negação, né? Na página 400, ela diz assim... Acabamos já, tá? Dizendo de outra forma, frustração e desprazer causados por um nome exprimido pelo objeto se depõem em um tipo de traço minésico, não, traço de memória, no sistema do eu. E esse traço se encontrará aqui dotado de uma carga afetiva suscetível de ser reativada a qualquer nova emissão do não. Não é nome, é não, por um não exprimido pelo objeto, né? Ela está relacionando o trauma que leva o sujeito a dizer não a um não dito pelo objeto. Então, a expectativa de que o mundo seja de uma certa forma e o mundo dizendo não. Não vou ser dessa forma, né? Então, num certo sentido, esse delírio negativo pode ser entendido como uma resposta meio alérgica, né? Uma resposta exasperada contra o mundo, né? A partir do não que o mundo nos diz, né? Ela faz uma síntese, né? Eu não sou nada e daqui por diante não me resta nada. Tal enunciado esse enunciado serve como argumento de prova do nada. Uma prova que vale por ter que repousar sobre toda afirmação numa negação. E ao mesmo tempo isso é curioso, né? Eu sou nada e o mundo é nada. Mas o mundo é mais nada do que eu. A hipótese aparece, então, pertinente de ter o mundo colocado à distância. E a si mesmo como a única possibilidade para o sujeito melancólico de escapar à morte real pelo suicídio. Morte que, então, significará o fim de uma lógica da evidência. E
acho que o ponto final desse capítulo pode servir de conclusão das nossas discussões para o Natal, né? É justamente esse, o suicídio. Para terminar o nosso encontro de uma maneira leve, né? Natalina. Leve, natalina e alegre. Leve, natalina e alegre. Porque, como eu disse a vocês, esse dogmatismo negativo, o que ela chamou de delírio negativo, né? É a última alternativa do sujeito ao suicídio, né? O que faz com que, a partir do momento em que existe uma inversão da intensidade, ou seja, o sujeito se percebe como sendo mais nada do que a realidade, do que o mundo, né? A vida dele perde sentido. Né? Então, esse delírio negativo, ele se deve a uma resposta exasperada a uma determinada dinâmica traumática. Ao mesmo tempo, isso do ponto de vista trágico, né? Ao mesmo tempo, esse dogmatismo negativo, ele também parece trazer consigo o que ela chama de um suicídio do objeto, né? Uma morte do objeto. Ela remete a um dos seminários do Lacan sobre a transferência, eu acho. E esse suicídio do objeto parece caracterizar uma espécie de estágio anterior a esse delírio negativo, né? Porque o suicídio do objeto concerne ao sujeito não perdendo completamente o sentido, mas perdendo parte do sentido, né? Ou seja, ao invés dele se matar como um todo, né, ele suicida uma parte de si, né? Ou seja, faz com que um objeto introjetado nele, né, um objeto que ele levou para dentro da configuração do eu, se mate, né, se suicide. De alguma forma, eu acho que você pode crer que, dentro das estratégias negativas, né, de modificação do mundo, essa parece ser uma estratégia efetiva, né? Porque, voltando à discussão sobre as crenças, né, e a carga, a potência traumática que algumas crenças têm, né, uma maneira de lidar com os efeitos negativos de certas crenças, principalmente políticas, né, é inventar uma outra, né, ou pelo efeito acidental ou por uma certa dinâmica comunal, né, habitual, né, inventar uma outra crença que rivalize com a anterior. Né? Então, diante da crença na desigualdade, contrapor uma crença na igualdade e buscar, né, nas relações habituais, que a crença na igualdade produza mais efeitos do que a crença na desigualdade. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, as duas permanecem rivalizando. É difícil haver na esfera política, né? A esfera política parece ser mais um âmbito de acréscimos arqueológicos, né? É difícil uma coisa sair dali, né? Então, o que se percebe na esfera pública é um excesso de burburinhos diferentes, de crenças diferentes, realizando efeitos diferentes e em conflito, né? Esse suicídio do objeto, que talvez possa ser uma forma, né, de modificação alternativa da vida social, e que ao mesmo tempo não parece poder ser vivenciado de uma forma voluntária, né? Talvez não possam querer fazer isso, mas ao mesmo tempo nós podemos lidar com ela numa perspectiva melancólica como algo que
seria importante que acontecesse, né? Em que o sujeito lida com o trauma, né? Com essa crença que provocou um trauma, como uma parte de si que precisa morrer, percebe? E precisa morrer por conta própria, né? Eu fico imaginando determinados tipos de preconceito, como o racismo no ambiente nacional, né? A gente enfrenta essa dinâmica de um ponto de vista positivo, né? Então a gente procura, numa certa dinâmica, produzir crenças que rivalizem com crenças em sentimentos racistas, né? Ao mesmo tempo em que a gente percebe uma sobrevivência arqueológica dessas crenças ruins, né? A gente inventa coisas diferentes e elas permanecem, né? Então, de alguma maneira, parece que falta com relação a essas crenças, a esses objetos, uma certa disposição suicidária, percebe? De que esses objetos, essas crenças, elas levem a si próprias a extinção, percebe? Que elas, tal como um certo tipo de melancolia, né? Elas percebam a sua falta de sentido, né? Ou seja, um objeto racista percebe o mundo como racista, mas não tão racista quanto ele, e aí esse racismo permanece, até o momento em que há uma inversão, né? Em que o objeto racista se percebe ainda mais racista do que o mundo. E nesse sentido ele perde o sentido e leva a si próprio ao desaparecimento, né? Evidentemente que não é crível, né, esperar que as grandes questões da esfera pública tenham esse tipo de desfecho, mas ao mesmo tempo parece que esse tipo de desfecho parece significar uma alteração substantiva do mundo, né? Ou seja, em determinados momentos, determinadas crenças param de fazer sentido, né? Não porque elas foram contrapostas a outras, mas porque elas, do ponto de vista negativo, levaram a cabo o próprio desaparecimento, né? Deixa eu ver se eu consigo pensar numa. Por exemplo, uma coisa que era criminalizado, a criminalização de determinadas práticas sexuais, né? Já foi determinadas condutas sexuais já foram criminalizadas. E não digo condutas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, né? Talvez essa crença de que talvez elas devessem ser criminalizadas ainda exista, né? Mas certas práticas sexuais entre pessoas de sexos opostos, né? Já houve a crença de que determinadas práticas entre pessoas de sexo oposto deveriam ser, já foram criminalizadas, já houve a crença, uma vez que elas já foram criminalizadas, já existiu a crença de que elas deveriam ser criminalizadas, né? Isso não faz mais sentido, né? Acho que não encontra ninguém que, talvez nem o evangélico mais maluco, né? Para dizer um certo tipo de âmbito em que talvez se pudesse buscar essa crença louca, né? De alguma forma, essa crença é uma crença que se matou, percebe? Ela levou a si mesma ao desaparecimento, né? Ou ela foi levada a um determinado ponto em que ela levou a si mesma ao desaparecimento. Talvez seja um pouco mais crível, né? Em que houve um certo desespero melancólico induzido, né? Por outras formas de negatividade. Nós dizemos que o melancólico, só para terminar, tá? Nós dizemos que o melancólico aspira à morte e as passagens ao ato não são raras em tais pessoas, né? Buscar a verdade atrás da aparência das coisas, atravessar o quadro, a moldura do quadro vazio, atrás do qual se pressente a luz, é se confrontar com o nada
de uma queda vertiginosa e irremediável. Somente, em efeito, o nada se encontra na passagem ao ato e oferece a imagem de uma travessia infinita, sem fundo, porque sem resistência alguma. O nada, por definição, se apresenta como indizível, né, indefinido. O exemplo do buraco, que não cessa de se aprofundar, do turbilhão da hemorragia interna, própria melancólica, e que nos serve de modelo para entrever a dinâmica metapsicológica da doença. O conceito de nada vem, então, a substituir a imagem do vazio para significar uma sorte de aspiração mortífera, a qual o sujeito não pode resistir. E que determinados objetos, em determinados momentos, não podem resistir, percebe? Então, isso parece, numa perspectiva melancólica, parece ser um uso positivo do dogma no nada. Porque o dogma do nada, né, crer no nada, crer no negativo, afirmar o negativo, em determinados momentos, leva o objeto ao passo na direção do nada. E o passo na direção do nada não é o passo na direção do nada, mas o passo na direção do nada leva uma crença ao desaparecimento. O conceito de nada vem, então, se substituir a imagem do vazio, para significar uma sorte de aspiração. Isso eu já li. Mortífera, a qual o sujeito não pode resistir, a menos que ele não coloque em ação um certo automatismo negativista, que o impede de afirmar precisamente sua identificação com o nada. Né? Alguma coisa que faz com que essa passagem ao ato do objeto negativo é um certo negativismo. Né? Ou seja, exercitar um certo negativismo serve como uma espécie de última alternativa, né? Uma última boia. Né? Então, ao mesmo tempo que existem nos sujeitos, né? Quando é alguém, um grupo, né? Uma cultura que vale a pena, né? É o caso de fomentar um certo negativismo, né? Para que o quadro melancólico possa ser revertido para uma melancolia menos intensa, né? No que diz respeito a certos objetos, certas crenças, é o caso de cessar o negativismo para que essa crença no nada leve a uma inversão, né, entre mundo e objeto, de tal forma que o objeto desapareça, né, perca o sentido. Gente, acho que tá bom, né? Diante disso, bom Natal, bom Ano Novo.